Boa noite, irmãos. Boa noite, caros irmãos. Só isso? Essa não é a minha área, né? Tá certo. É uma grande satisfação estar com vocês hoje. Eu estava com saudades, mas vou matar saudades hoje. E vou abrir a apresentação. Como eu disse, é o Evangelho segundo o Espiritismo para o IED. E é bom lembrar que o Evangelho, esta obra, é o coração e o cérebro do Cefac. Muito bem, eu não vou nem explicar isso. Isso aí é autoexplicativo. Se você duvida, continue no Cefac, você vai ver que é mesmo. É trabalho educativo. Se quereis que vivam como irmãos sobre a terra, não basta lhes dar lições de moral. É necessário atacar o princípio do mal, o orgulho e o egoísmo. Pois é, nós não vamos dar lição de moral para vocês, estamos apenas apresentando conteúdos. E não queríamos apresentar sem chamar atenção. O problema não é só ler o Evangelho, não. É também vencer o egoísmo. Como vencer? O egoísmo e o orgulho estão no Livro dos Espíritos 785, em Obras Póstumas, na primeira parte. E também nós vamos abordar hoje, no final, alguma coisa do livro Mecanismos de Mediunidade sobre como vencer o egoísmo. No Livro dos Espíritos, o egoísmo é enquadrado como a causa de todos os males. O próprio orgulho decorre dele. Vamos lá. Leis morais. Filosofia é o Livro dos Espíritos. Estas leis que vocês podem estar lendo aí estão sendo trabalhadas desde priscas eras pelas nações, pelos povos, em estilos rudimentares e tal, mas é isso, eles não saem disso. Então, no Livro dos Espíritos, as leis morais estão apresentadas no aspecto filosófico. E, de uma certa forma, destinadas às nações, mas as nações têm indivíduos e são os indivíduos que obedecem às leis. No Evangelho segundo o Espiritismo, ela está no aspecto religioso, dirigido diretamente para os indivíduos. E é isso que nós vamos ver hoje. Um e outro estão intrinsecamente relacionados. A fonte do Evangelho é o Novo Testamento. Tem 14 citações do Velho Testamento também, daquela Bíblia mais velha. E 169 do Novo Testamento, que são desenvolvidas por Kardec e pelos Espíritos. Só o Sermão da Montanha oferece assunto para 19 dos 28 capítulos. E aí nós temos, esqueci de falar, coisas direcionadas para o cérebro, para a razão, desse Sermão da Montanha, para o coração e para as mãos, que representam a ação. Né? Muito bem. Qual o objetivo do Evangelho segundo o Espiritismo? A lei evangélica não será mais letra morta.
pela compreensão dos pontos inteligíveis da Bíblia e dos Evangelhos. Você vê, dirigido à razão, não é? Fala em evangelho, pensa só em coração, muitas vezes, mas está aí, claramente. E o Espírito de verdade, que é Jesus, deu essa mensagem que está aí na introdução do Evangelho, no prefácio, aliás. São chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido. O sentido, a razão, compreensão, é o objetivo do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, nós vemos aí simbolizado na razão, cérebro vibrando. Não é só coração. Sua composição é um código moral universal. Em seus artigos, temos citações do Cristo. A, com explicações de Kardec. B, com instruções dos Espíritos. Muito bem. Código moral universal. Não é só para a Terra, não. É para o universo. Abre a cabeça, meu irmão. Os espíritos sabem das coisas. O código da evolução. E Emmanuel, no livro que tem por título Emmanuel, de Chico Xavier, afirma na apresentação que o Evangelho segundo o Espiritismo será a base da legislação do futuro, quando o homem progredir bastante no sentido da evolução moral. No presente, vamos ver o que representa no presente. Ele é a base da salvação. Será importante isso, Eli? Claro. Você quer ser salva? É lógico. Você acha que vai Todos ser? queremos. Tenho certeza. É mesmo? Tenho. Todos seremos. Absoluta? Absoluta. Todos seremos. Segundo a doutrina espírita, a revelação espírita, está aí a escala dos mundos. A Terra é um mundo de expiação que está aí girando. E ela está passando, subindo na escala para mundo regeneração. O que significa isso? Quem vai nela está salvo. Quem não for, está perdido. Não é? Porque vai para um mundo inferior. Mas leia isso aqui. O Evangelho de Jesus admite a salvação para todos, independente de qualquer crença, contanto que a lei de Deus seja praticada. Então, meus irmãos, o negócio é o seguinte: não é sendo espírita que você vai ficar salvo. Não é sendo de qualquer outra religião que você está salvo. A salvação depende da prática da lei de Deus. Da prática da lei de Deus, que é o que nós vamos estudar, né, no Evangelho segundo o Espiritismo. Todos os que praticam a caridade são discípulos de Jesus, independente de qualquer crença. Está no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, assinado pelo apóstolo Paulo, o espírito dele. Beleza, né? Você vê, o Espiritismo não faz esse negócio de só eu que salvo, só eu que te posso ajudar, nada disso. Você pode ficar com o coração ligado ao amor, ao bem, à fraternidade, em qualquer das outras condições religiosas da vida. Mas vamos ver o seguinte, sobre a lei de Deus, que é o que salva. Vamos entender a questão do amor. O amor é a lei de atração para todos os seres vivos e organizados. Olha, animais, vegetais, não é? E também, especialmente nós humanos. E
A atração é a lei do amor para a matéria inorgânica. Isso quer dizer, meus irmãos, vocês estão vendo aí um átomo girando, que tudo no universo é formado de átomos. E tudo é decorrente de leis de atração com diversos nomes e diversas propriedades. Mas tudo isso é amor. 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 Força que se expressa da comunhão dos princípios subatômicos à atração dos astros. É isso. Olha, está no Livro dos Espíritos, na 888A, comentário de São Vicente de Paulo. E no livro Ação e Reação, capítulo 15. Isso aí muda a nossa cabeça com relação ao amor. A gente pensa no amor como uma coisa ligada a corações exclusivamente. É sim ligada a corações, mas é ligada ao universo inteiro, em todas as coisas que existem. Vamos ver as ferramentas do amor enunciadas por Jesus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Que significa coração, alma e espírito, na linguagem de Jesus, confirmando o Velho Testamento, Deuteronômio. Coração, sentimentos. Alma, forças morais, colocar toda a sua alma. Espírito, inteligência. São relações óbvias. E vamos fazer outras mais. Sentimentos, emoção. Forças morais, ação, porque toda força gera ação. Inteligência, razão. Você tem alguma dúvida? Não. Se tiver, pode expor. Não, acho que está tudo certo. Muito bem. Continuemos. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Dentro desse mesmo quadro de valores ou ferramentas. Ferramentas do amor. Olha só, hein? Hoje se usa muito esse negócio de ferramenta, né? Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Está lá, Levítico, Deuteronômio e Mateus. Muito bem. Vamos agora colocar essas ferramentas do amor de outra forma. Naquele símbolo das ferramentas, e elas, uma empurrando a outra. Não é? Estabelecendo contato, funcionando ao mesmo tempo. É assim que as ferramentas do amor funcionam. Não é isoladamente, não. E Jesus determinou com essa lei aí que ele repetiu, que era uma lei antiga, usar a razão, a emoção e a ação. É muito importante isso, você acha? Isso. Acha mesmo? Acho. Muito bem. Interessante que a psicologia, no final do século XX, fez uma relação com a emoção, a ação e a razão. São formas educáveis de inteligência. Está nesse livro aí, do professor Ney Lobo, da editora Alta de Souza. Então, vocês se lembram do QI, não é? De Howard Gardner, a inteligência lógico-matemática, que é a razão, que era medida. Você, para entrar no emprego, tinha que passar lá no exame do QI. Né? Depois veio o QE, que é o quociente emocional, do Daniel Goleman. Depois veio o Robert Coles, um psiquiatra. Ele não colocou um índice para mensurar, mas colocou que a inteligência moral é observada na ação. Depois veio o QS, inteligência espiritual, quociente espiritual, da Dana Zohar.
professora de universidades americanas. Não é? Então, meus irmãos, veja, aquilo tudo, aquelas tais ferramentas, estão aí na nossa ciência de hoje, abordadas de uma forma diferente daquela que nós expusemos, mas estão até na internet. Quem quiser desenvolver a inteligência emocional, é só entrar aí na internet, você vai ver cursos. Didática do Cristo. Didática do Cristo é amar. Amor em ação. Exemplos de Jesus para todas as situações das nossas vidas. Estão aí Os evangelhos. os evangelhos, os evangelistas que vocês conhecem. E era assim que Jesus fazia, diálogos, conversava com o povo, lançava parábolas, fazia cura, discutia fatos, ensinava o aprendizado, enfim, participava dos eventos públicos e anunciava coisas celestes, direcionadas para acontecimentos sociais e também para pessoas, como esse aí. Questão da reencarnação. Falava com clareza sobre coisas profundas. É coisa maravilhosa o Evangelho. E falou palavras que foram mal compreendidas, inclusive. Discutidas e refutadas. Despediu-se. Foi julgado. Perdoou. E ressuscitou. E ascendeu aos céus diante de uma multidão. Só ele fez isso. Muito bem. Só para ver a didática do Cristo com o povo. Durante 3 anos ele andou no meio do povo fazendo isso aos montes. Aos montes. Vamos ver a didática de Kardec. Com qual autoridade Kardec elaborou um código de moral universal? Você sabe? Dos espíritos. Vamos ver se é mesmo. Com a autoridade do juiz supremo. Não é? E quem é esse juiz supremo? Deus. Deus é muito bem. Você foi direto no assunto. Ninguém pode refutar isso. Juiz supremo. Mas aí ele tinha que fazer um contato direto com Deus. Ele aí não conseguia ainda, né? A opinião universal dos espíritos superiores. Ele explica isso na introdução do Evangelho, segundo o Espiritismo. E organizou a regra de conduta conforme o ensino moral de Jesus. Essa regra de conduta é que é o conteúdo do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, vamos lá. Regra de conduta com Deus, consigo mesmo e com o próximo. Regra de conduta com Deus diz respeito à relação nossa com Deus. Então, de uma certa forma, podemos até dizer, nosso amor a Deus começa por aí, por essa integração. Né? E diz respeito à lei de Deus, o mestre, que é o representante de Deus diante de nós, esse mestre, sabe quem é? Mas você agora fica me fazendo perguntas. Jesus, né, Lili? Claro. Claro. As moradas. Olha, as moradas maravilhosas, que nós vamos ver mais tarde. A justiça.
Depois, vamos então acompanhar algumas coisinhas do primeiro capítulo, a lei. Diz respeito da aliança da ciência com a religião. O mundo material e o mundo moral não se entendem, porque falta o conhecimento das leis do mundo espiritual. Então, é isso que o Espiritismo trouxe. E as qual São natureza. Esse é o desenvolvimento do assunto, capítulo 1. Vamos ao segundo. Diálogo de Jesus com Pilatos. O meu reino ainda não é aqui. a vida futura é o eixo do ensino do Cristo. Só ela justifica as anomalias da vida terrena e se mostra de acordo com a justiça divina. Olha só. A vida futura é o eixo do ensino do Cristo. Por que é que o Espiritismo é tão rico nas expressões do Evangelho? Por causa disso. Porque fala não só da vida futura, como da realidade do nosso passado espiritual, justificando a justiça divina dos acontecimentos com cada um de nós. E as moradas. Sobre as moradas, meus irmãos, o capítulo 3 nos fala que as diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito. E correspondem ao adiantamento dos espíritos que neles encarnam. Meus irmãos, vocês já olharam para essas imagens desses pesquisadores do universo? Até essa imagem aí está muito boa. É uma infinidade de galáxias que tem milhões e até bilhões de estrelas, que são um pontinho para a nossa apreciação. Isso tudo é a casa do Pai. Isso tudo é a nossa casa futura. Nós vamos vivenciar o universo de Deus. Vamos andar por aí. Mas quando a gente evoluir. E a questão da justiça. É a conversa de Jesus com aquele Nicodemos. Um homem velho já pode entrar no ventre de sua mãe para nascer segunda vez? Só a encarnação pode dizer ao homem de onde ele veio, para onde vai, porque está na terra, e justificar todas as aparentes injustiças que a vida apresenta. Não adianta conversa fiada. Só a reencarnação pode resolver essa questão. Dizer que Deus tem preferência, que Deus quer, que Deus não quer, que é isso. Mas tem que haver justiça. E a justiça de tudo que acontece conosco, com todas as pessoas, é, sim, a reencarnação. As vidas passadas. E as decorrências da vida futura relativa ao que nós fazemos hoje. Relação com Deus, então, nós terminamos aí uma apresentação sumaríssima, só para vocês saberem o conteúdo do Evangelho. Agora vamos ver proceder consigo mesmo, capítulo 5 ao 10. É o capítulo das aflições, consolações, humildade, pureza, brandura e misericórdia. Como implantar o reino de Deus dentro de nós? Uma boa pergunta. Você sabe? É difícil de explicar, mas sei. Muito bem, você sabe. Então, fique tranquila. Eu vou mostrar, de acordo com as lições aí do capítulo 5 ao 10, como fazer isso. Nós precisamos de estímulos. Estímulos. Quais são esses estímulos? O primeiro e o maior deles, O mais difícil é a aflição. A aflição decorrente
das vidas passadas, do que nós já fizemos, ou até mesmo desta própria encarnação. Estamos fazendo. As vicissitudes da vida derivam de uma causa. Pois que Deus é justo, justa há de ser esta causa. É um capítulo enorme. Nós estamos apresentando aí com duas frases bem sumárias. Consolação. Depois de sofrer, precisamos de consolação. Ou sofrendo, precisamos de consolação. O Consolador que meu Pai enviará em meu nome vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Consolador é o Espiritismo, que fala com clareza a nossa razão, do nosso passado, das causas dos nossos sofrimentos e das possibilidades que temos de alcançar a felicidade. Capítulo 7 é o da humildade. Quis Jesus significar que a ninguém é concedida a entrada no reino de Deus sem a simplicidade de coração e a humildade de espírito. Não é para nós, meus irmãos. Mas vai ser um dia. Vai ser um dia, mas olha, é muito, muito, muito lá na frente. A humildade é a condição para entrar no reino de Deus. Não adianta querer fingir que é humilde e tal. Esses tipos de humildade que existem por exercícios de comportamento externo não refletem a ideia fundamental da humildade de coração e do espírito. Mas está aí, é um capítulo também bem longo. Precisamos estudar. Pureza de coração. A verdadeira pureza não está somente nos atos, está no pensamento, porquanto aquele que tem puro coração nem sequer pensa no mal. Esse capítulo aí tem o conteúdo que foi uma revelação espírita extraordinária para a humanidade. Né? O nosso pensamento é coisa, é substância, é realidade. Ao pensar, criamos no plano mental e espiritual. E pureza de coração está ligada não só, né, aos aspectos exteriores, mas ao próprio conteúdo essencial de nossos pensamentos, que geram os nossos sentimentos e que geram nossas ações. Brandura e paz, capítulo 9. Jesus faz da brandura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade e da paciência uma lei. Então, é coisa de Jesus, isso não é do Velho Testamento, não. Não é? Kardec chamou atenção e foi uma decisão do Cristo chamar atenção sobre essas coisas, porque na linguagem de Jesus ficou muito bem claro isso, a necessidade desses tipos de comportamento. Capítulo 9, brandura. Muito bem. A brandura é extraordinariamente importante, meus irmãos, porque é ela que vai nos permitir ficar na Terra. Os brandos e pacíficos possuirão a Terra. São aqueles que serão salvos, que vão para o mundo regeneração. Nós temos que estudar esses assuntos com muita, digamos, atenção, porque isso aí é possível para nós. Nós não podemos ser aquele humilde que vai para o reino dos céus. É besteira pensar que vai conseguir. Não vai. O pessoal da Terra não vai. Mas o pessoal da Terra pode conseguir isso que está aí. Como? Tem que estudar, exercitar, errar,
se perder, voltar atrás, refazer, mas conseguir. E a misericórdia, meus irmãos? Se não perdoardes aos homens quando vos tenham ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados. Imagina se Deus não perdoa, né? Com a moral que nós teríamos para perdoar, se nem Deus perdoa. Esse capítulo é importante, porque eu não falei que é preciso decompreendermos com a razão, exercitar a nossa inteligência, desenvolver a nossa inteligência racional para estudar o Evangelho. Essa aí é uma prova. Como é que Deus não perdoa? Porque Deus não é uma pessoa que está perdoando ou não, meus irmãos. Deus não perdoa significa que aquele que não perdoa não consegue elementos nas leis de Deus, que são leis da natureza, para conseguir o seu perdão. Ele não atende ao cumprimento das leis, as leis não o abraçam. Deus não é uma pessoa, tiremos isso da nossa cabeça. Nós não vamos encontrar Deus quando morrer. Aliás, nós vamos encontrar Deus, segundo dizem os Espíritos, mas olha, é no final da nossa evolução. Fim dos 14 primeiros capítulos. Então, eu dividi, para efeito didático, esse estudo do Evangelho em duas etapas. Os 14 primeiros e... não, ainda tem aqui o próximo. O próximo, você está esquecendo. Estou esquecendo. Então, vamos lá, o capítulo 11. Amar o próximo como a si mesmo. Fazermos aos outros o que queiramos que os outros nos façam. É o predomínio da ação. Não é? Assim como no capítulo 5 ao 10 é o predomínio do sentimento. Assim como no capítulo de 1 ao 4 é o predomínio da razão. Eu esqueci de destacar isso. E é importante. Razão, sentimento e ação. Ação. É aquelas ferramentas que andam ligadas, relacionadas. Então, vamos lá, o capítulo 11. Opa, estamos no 12. Fazer ao próximo, né, o que queremos que os outros nos façam, é ação para com o próximo. Pois é, meus irmãos, olha, parece uma coisinha bobinha, né? Mas nós não conseguimos, não. Nós não conseguimos ainda. De vez em quando a gente faz. Mas quando a coisa é difícil, nós não fazemos, não. Esse é o capítulo 11. Predomínio da ação. Com os inimigos, o que devemos fazer por eles? Você sabe? Amar. Amar. Amar o inimigo não é dar beijinho neles, não, meus irmãos. Esse capítulo ensina isso. As coisas que nós devemos fazer com os inimigos. Não é? Até que o Evangelho segundo o Espiritismo saísse, os inimigos eram motivo de vingança, duelos, né, que era no tempo de Kardec, ainda tinha, e inimigo era para ser morto. Então, o que nós devemos fazer com os inimigos na questão do amar? Porque ninguém entendeu essa questão quando Jesus falou. E foi um dos problemas que os romanos da época, que eram as autoridades, desprezaram dos ensinos dele. Imagine, inimigo é para ser morto. Mas não é, não.
É para amar. Bom, o capítulo 13 é a caridade. Olha, meus irmãos, essa expressão aí, não saiba a mão esquerda o que faz a direita, simboliza tudo na caridade. Você não vai acreditar, porque parece uma frase, não é? Que não tem tanta filosofia assim, mas tem. Você precisa estudar o capítulo 13 para entender a profundidade disso. Você se apaga diante de qualquer atitude de caridade verdadeira que você queira fazer. Eu falo você porque eu não sei se eu faço. Que tal ali? Não gostou, né? Somos nós todos, né? Bom. Meus amigos, honrar pai e mãe. Para viver na nova terra. Olha, não adianta pensar que honrar pai e mãe é para viver no céu. Não é. Porque nós vamos reencarnar muitas vezes ainda para alcançar a nossa evolução necessária. Numa terra reformada, a reencarnação vai ser uma coisa maravilhosa, gostosa. O problema é não cair nos mundos de expiação e prova, inferiores à terra de hoje. Então, honrar pai e mãe significa viver longo tempo na própria terra regenerada. Relação com o próximo. Sim. Agora sim, nós vamos entrar. Nós vimos isso, e agora vamos ver as aplicações disso tudo que nós vimos. Capítulo 15 ao 28 são as aplicações a todas as condições da vida. Não é? Então, quando nós aprendermos esses 14 capítulos iniciais, poderemos exercitar com brilho em cima desses outros 28, 15 ao 28. Bem, eu separei também por meio didático, do 15 ao 18, opções. 19 ao 23, dúvidas. 24 a 28, relativos ao saber, ao conhecimento. Então vamos ver as opções. Salvação ou queda? Você não tem outra opção, não, aqui na Terra hoje. Ou você vai ser salvo, vai continuar na Terra regenerado, ou vai cair. E a caridade é o meio da salvação. Então é bom estudar o capítulo da caridade. Muito bem, é o capítulo 13. Deus ou Mamon? Você não tem opção. Outra, ou você segue a Deus, ou segue aos símbolos do interesse dos homens. Materialistas. Não tem outra opção. É dificílimo optar. Nós geralmente optamos por Mamon, mas devíamos optar por Deus. Perfeito ou imperfeito? É o capítulo da perfeição. Sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celestial. Nós temos que procurar a nossa perfeição relativa, ensinou Allan Kardec. Essa é possível. Não é? Mas se nós não fizermos o exercício da perfeição, nós vamos ser imperfeitos sempre. E continuar sempre sendo os mesmos, né? Sem mudanças essenciais. Ouvir ou não os chamados do alto. Somos chamados de modo permanente, podemos ouvir ou não. Chamados pela dor, chamados
pelos mais diferentes meios e por acontecimentos da nossa vida, por responsabilidades, enfim, por acontecimentos os mais diversos, dramáticos ou agradáveis. E podemos entender ou não esses chamamentos. Dúvidas, dificuldades, é o capítulo da fé. A fé que remove montanhas. Estamos na última hora. O que fazer? O que é que podemos fazer na última hora? Trabalhar. Trabalhar até o fim, ensinou Jesus. Você tem problema com os falsos cristos ou dúvidas quanto àqueles que se dizem cristos ou representantes dele? Né? Você tem essa dúvida? Pois é para usar a inteligência. A resposta é essa. Opa! Casar ou divorciar? Tem essa dúvida? É o capítulo 22. A moral que você está ouvindo é um pouco estranha? É uma dúvida. O que é que você deve fazer? O ensinamento é usar a inteligência, a razão. Não é só perguntar aos mais sábios, não. Os mais sábios têm preconceitos, têm linhas de pensamento próprio e interesses pessoais, muitas vezes. Sábios que eu digo, sábios do mundo. E a questão de saber. Se você sabe alguma coisa, utilize o conhecimento que você tem para iluminar o mundo, iluminar aqueles que vivem com você, com esse conhecimento. Não é? Se você quer saber mais, busque, que você vai encontrar. Se você recebe algum conhecimento gratuitamente, são os médiuns, gratuitamente você deve oferecer ao outro. Também saber orar. Como orar? É o capítulo 27. E o 28 é o capítulo das orações. Aí vocês têm um resumo das aplicações, das regras, que são os primeiros 14 capítulos. Isso é uma formulação didática que serve para ajudar a gente a compreender melhor os conteúdos e a divisão dos conteúdos do Evangelho. Muito bem. Vamos lembrar dos bloqueadores. O orgulho, o egoísmo e a vaidade. Esses são os bloqueadores. Não adianta querer ser bonzinho, não é? Se não compreendermos como resolver o problema do orgulho em nossas vidas. Do egoísmo, que é o pai de todos, e da vaidade. Então vamos ver se tem alguma forma da gente estudar esse assunto. Nesse livro, Mecanismo de Mediunidade, capítulo 12, Reflexo Condicionado, André Luiz explica que os reflexos existentes nós podemos enunciar como egoísmo, orgulho e vaidade, reflexos psíquicos. Precisam ser substituídos por novos reflexos. E ele afirma nesse capítulo que os princípios de reflexão podem ser aplicados aos reflexos psíquicos. É em cima dos existentes que se constroem os novos reflexos. Ele ensina isso nessa obra. Então vamos ver alguma coisinha muito superficial sobre isso. Reflexos psíquicos, mundo das ideias e da afinidade de ideias, ou seja, ideias comuns, pensando e falando. Isso gera temas que
decorrem disso imagens e estímulos caminhando de um cérebro para outro, de uma mente para outra, de um espírito para outro. Não é? Frequentemente nós temos aí egoísmo, orgulho e vaidade. Então, o que fazer? Condicionar em cima deles humildade, pureza, brandura e misericórdia. Aí vem uma sugestão. Que são os agentes de indução. Uma conversação, uma leitura, um quadro, uma ideia em um assunto, um espetáculo artístico, uma visita efetuada ou recebida, um conselho, uma opinião. Isso é a nossa vida, meus irmãos, é o dia a dia. É o que nós fazemos toda hora. Nós estamos transferindo energias uns para os outros. Nós somos médiuns permanentes de todos aqueles que pensam como pensamos. E o que nós temos que fazer com relação a isso? Não podemos parar de conversar, de ler, de ter quadros, de ter as ideias decorrentes disso tudo. Mas podemos, sim, policiar os interesses da vida mental. Quais são os interesses da vida mental? A adequação aos ensinos morais do Cristo, aos ensinos do Evangelho. Deus nos deu a inteligência para distinguir o bem do mal. A razão, meus irmãos. Não é isso? Tudo depende do nosso esforço para sair do patamar em que nos encontramos, das opiniões, das ideias, do gosto por assuntos desaconselháveis, etc. Nós temos que fazer isso. Policiar e usar a razão, adequando aos princípios morais do Cristo. Bom, agora vamos encerrar com o mesmo livro do André Luiz, extraído do capítulo 26. Adaptável a todas as práticas, comunidades, raças e criaturas. Adaptável a todas as pátrias. O código de princípios morais do universo, que é o Evangelho, é adaptável a todas as pátrias. É com ele que nós vamos para a vida eterna. É a carta de conduta para a ascensão da consciência à imortalidade. Não é com outra coisa, não, meus irmãos. Primeiro seremos salvos aqui na Terra, mundo da regeneração, para depois ir para mundos ditosos e os mundos celestes ou divinos, onde a vida é eterna, não existe mais a morte. Revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, a fim de que as leis humanas se purifiquem e se engrandeçam, se santifiquem e se elevem para a integração com as leis de Deus. Meus irmãos. Inteligência, razão, sentimento, ação. Revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. É isso. O Evangelho segundo o Espiritismo.